Shavu Tove a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um estudo do Psicologia dos Justos. Este estudo não é ao vivo, por mais que esteja aparecendo aí como ao vivo, esse estudo não é ao vivo, é gravado. Eu coloquei no modo de estreia, como nós falamos na semana passada, ele vai ser gravado, não vai ser mais ao vivo, ok. Aqui no meu horário agora, ainda é Shabbat, é 5h22 e eu vou terminar às 6h22 e vai estar sendo estreado no YouTube às 2 horas do domingo e vai terminar às 3 horas do domingo, ok? Então que a Xena abençoe vocês. Vamos logo para a leitura que a gente passou aqui, ó, na semana passada. Apesar de não ser ao vivo, eu vou estar aí no YouTube. Então se tiver alguma dúvida, é só falar que eu escrevo, ok? Eu vou estar escrevendo aí, moderando os comentários. Então se tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, acrescentar, se quiser acrescentar alguma coisa também, provavelmente o Haver Eric, o Haver Yaakov, Israel aí, que participam bastante do estudo, e alguns outros Havers, né? Se quiserem acrescentar alguma coisa, não tem problema, ok? Que a Xena abençoe vocês. Então vamos lá. Raras e raras exceções, ainda continuando o assunto da semana passada. A gente está quase no fim do livro. E o assunto da semana passada era... Vamos ver aqui, que até eu me esqueci, porque faz tempo, né? Aqui, ó. A psicologia da difamação, nós estamos falando sobre Lashon Hara, ok? Então agora nós vamos ver as raras exceções. Agora eu lembrei que eu tinha feito um comercial, né? Um comercial de que a Lashon Hara existe um motivo bom. Para você que assistiu a Parashá de hoje, no caso do Shabbat, você já sabe qual é a exceção que a Lashon Hara faz bem. Nós vamos ver aqui, né? Existe uma outra transgressão chamada mexerico, a quem chamamos de mexeriqueiro, a quem se arma com contos de discurso e vai de lugar em lugar dizendo às pessoas: o fulano disse isso e aquilo. Nossa, aqui tá cheio de gente assim. Escutei tal e tal coisa do Beltrano. Opa, esse aqui eu já li. Desculpa. Olha, raras exceções. Agora vamos para as raras exceções. Em casos isolados, Lashon Hara é uma mitzvah. E quando isso acontece? Como, por exemplo, se duas pessoas más tramam fazer algo terrível, é permitido falar mal de um para o outro, para que se odeiem e destruam-se mutualmente. Assim não farão mal às pessoas de bem. Então existe um grupo lá, vamos dizer que tem dois irmãos seus que estão tramando roubar um banco. E aí você, uma pessoa de bem, sabe que isso é errado, sabe que vai prejudicar muita gente, ou fazer um assalto em qualquer lugar. Qual é a mitzvah? Você ir lá e começar a fazer Lashon Hara um para o outro. Olha só, isso é uma coisa inteligente. Começar a fazer Lashon Hara um para o outro, falando: não, o fulano não te odeia, o fulano quer te passar a perna. Mas cuidado com isso, hein, pessoal? Cuidado. E assim eles vão se destruir e não vão fazer o mal que eles pretendiam fazer. Isso vale, por exemplo, para pessoas que querem fazer atentado terrorista. Você já pensou? Se alguém pudesse inventar que crianças fossem mortas, causando uma destruição de uma facção por Lashon Hara, isso é uma coisa boa, uma mitzvah. Se um homem devasso flertar com uma mulher casada, é permitido falar mal de um para o outro para que não cometam adultério. Olha aí, mais um caso. Se você vê alguém quase adulterando com alguém que você conhece, é permitido fazer Lashon Hara nesse caso. Em alguns casos, contudo, não devemos falar mal de uma pessoa malvada em público, se sabemos que isto a envergonhará a ponto de esquivar-se completamente das normas sociais e perder-se totalmente. É permitido falar mal dos mexeriqueiros, como está escrito: eu também entrarei depois de ti e completarei as tuas palavras. Olha só que legal. Então, sabe aquela pessoa que faz Lashon Hara, que dividiu, como aconteceu comigo na minha empresa? Aconteceu uma grande divisão por causa de pessoas fofoqueiras mesmo. Então é permitido você fazer Lashon Hara. E qual seria o Lashon Hara? Chegar para a pessoa que essa pessoa está fofocando e falar: ó, o fulano, ele tá fazendo isso daí, tá te fofocando para todo mundo, acorda. Isso também é uma mitzvah. Como muitas coisas dependem de nossas línguas, temos de ser estritamente zelosos com seu uso. Por esse motivo, o rei David escreveu: guarda do mal a sua língua. Nossos sábios de abençoada memória contam sobre um homem
que andava pelas ruas anunciando: quem quer comprar o elixir da vida? Vem e compre. Várias pessoas ajuntaram-se à sua volta para comprar o tal elixir. Então ele pegou o livro de Salmos e abriu na passagem que diz: quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-la em felicidade? Aquele que guarda sua língua do mal, cujos lábios não pronunciam falsidade. Quando Ravi Anai presenciou esta cena, convidou este homem à sua casa, alimentou-o, saciou sua sede e deu dinheiro. Seus discípulos o indagaram: porventura, ó mestre, desconhecia estes versículos? E ele respondeu: conhecia, mas não dava conta de seu significado profundo, pois quando me deparava com eles, passavam-me desapercebidos. Então veio este homem e chamou minha atenção para a importância suprema de cuidar da língua, o que farei com mais empenho a partir deste momento. Corrigir-se é um esforço sem igual. Portanto, quem já acostumou sua língua a falar com desdém e adular, caçoar, comentar a vida alheia, você que, assim como eu, tem aquele erro de sempre ver a coisa ruim no próximo, sempre ver os erros do próximo. Eu, infelizmente, já passei muito por isso e sei como é isso, e eu também estou tratando esse traço no meu caráter, já que o Yosef aqui, o brotherzão aqui, ele é um ser humano, então ele tem erros, ok? Não sou perfeito. E isso acontece por causa da nossa sociedade. Quem é engenheiro tem que procurar erros numa obra, quem é designer tem que procurar erros no layout, e assim vai, para não deixar nenhum erro passar, e a gente acaba aplicando esse tipo de olhar para as pessoas. Então todas as pessoas acabam olhando umas para as outras e não procurando aquilo que é bom, procurando sempre o que é ruim, e acabam exaltando só essa parte, quando às vezes isso daí é como uma cereja num bolo. Às vezes a pessoa é muito boa, mas ela tem um erro, e esse erro não pode estragar toda a bondade que essa pessoa faz. Então, continuando, mas agora deseja seguir o caminho certo, terá de construir cercas fortes e seguras em torno da sua língua. Que cercas são essas? Devemos evitar a todo custo as companhias que o levavam a falar levianamente e abandonar totalmente essas amizades. Amizades que gostam de fofoca, deixa pra lá. Pois se chegarmos perto deles novamente, não escaparemos à tentação de falar baboseira. Eles começarão a falar incessantemente dos meus assuntos inúteis a que estão acostumados, incluindo nisso Lashon Hara, mentiras e bobagens, se você não se conterá aderindo ao espírito do grupo. Mas um caminho seguro a tomar é falar o mínimo possível, apenas o estritamente necessário. Isso aqui é uma ótima solução. Quem fala Lashon Hara é uma pessoa que fala muito, então uma solução, fale pouco. Fale nada, vai de um extremo para o outro e vai bem no extremo mesmo, começa a não falar nada, e aí com o tempo você vai saber qual é o caminho do meio, ok? O remédio para isso é dedicar mais horas sentado em seu quarto estudando a Torá. Procure a companhia de homens justos que falem somente palavras de Torá e de temor ao Eterno. Deve proceder assim indefinidamente até sentir-se curado deste mal maior. Então Lashon Hara tem cura. Está escrito: a vida e a morte estão na ponta da língua, e quem a ama comerá de seus frutos. Certa vez um rei persa adoeceu. Seus médicos lhe disseram que não se recuperará, a menos que beba leite de leoa. Olha só a ideia. Ao ouvir isso, um dos seus súditos disse: Tratei leite de leoa ao rei. Trarei, no caso, leite de leoa ao rei, mas para isso conceda-me 10 cabras. O rei ordenou que lhe dessem 10 cabras. Deram-lhe. Este homem tomou seu caminho e deteve-se quando avistou uma leoa, dando de mamar a seus filhotes à porta de uma caverna. Ficou a espreitá-la por alguns momentos, até que lhe deu uma cabra como alimento. No dia seguinte, deu-lhe outra cabra, e assim por diante, até conquistar a confiança da leoa. Olha só que interessante. Quando ordenou dela leite suficiente para curar o rei, e tomou seu caminho de volta ao palácio, no meio do caminho teve um sonho, onde os membros de seu corpo discutiam entre si. As pernas diziam: somos os membros mais importantes, não fosse por nós, não haveria como buscar o leite. E as mãos diziam: nós somos os mais importantes,
pois sem nós não teria como ordenhar o leite. O coração dizia: eu sou um membro mais importante, pois sem mim, sem o meu conselho, ele não saberia o que fazer. Aos olhos disseram: somos nós o mais importante, não fosse por nós não teria avistado a leoa. A língua então disse: não há ninguém como eu. Se não tivesse falado ao rei, vocês de nada adiantariam. Olha só que legal. O restante dos membros lhe responderam: como ousa comparar-se convosco? Você não tem ossos e está o tempo inteiro deitada, cerrada entre as muralhas, duas muralhas. Disse a língua: hoje eu vou lhes dar uma prova da minha superioridade. Ao chegar à presença do rei, o súdito disse: majestade, aqui está o leite de cadela. Ele não falou leoa. O rei enfureceu-se e mandou enforcá-lo. Quando se dirigia ao local de sua execução, os membros do corpo começaram a chorar. A língua então lhes disse: eu disse a vocês que de nada valem. Se o salvar, reconhecerão minha superioridade? Os outros membros responderam afirmativamente. Disse então a língua ao carrasco: leve-me de volta ao rei, talvez possa salvar-me. Quando trouxeram de volta, perguntou ao rei: por que decretaste que me enforque? O rei respondeu: porque me trouxeste leite de cadela. E o súdito lhe disse: e que te importa se isso se serve para curar-te? Ademais, as leoas às vezes são chamadas de cadelas. Tomaram-lhe o leite, examinaram e constataram ser leite de leoa. Quando o rei curou-se de sua enfermidade, ordenou que o súdito ganhasse presentes finos. Seus membros disseram então à língua: agora reconhecemos que você reina sobre nós. Olha a importância da língua. E é isso que se alude o versículo de Davi: a vida e a morte estão na ponta da língua. Em relação a isso, o rei Davi escreveu: serei cuidadoso em meu caminho, para não pecar em minha língua. A língua é superior aos sacrifícios, como está escrito em Cânticos. Então louvarei o nome de Hashem, e em meus agradecimentos o exaltarei. Serei mais prazeroso ao Eterno que toda oferenda do passado. Devemos refletir no que representa a língua para o ser humano, pois grande parte de seu destino, para o bem ou para o mal, depende dela. O homem pode, com a sua língua, cometer os mais graves pecados, como a difamação, a calúnia, a adulação, o desdém, a falsidade e todos os outros tipos de transgressões, sem ganhar nada por isso. Por outro lado, pode com ela praticar mitzvot, infinitamente importantes. As escrituras dizem: não temo posses, como faremos caridade? Não sabem que o tesouro se oculta bem perto delas mesmas. Sua língua, o tesouro que pode brindar-lhes uma vida de felicidade no mundo, neste mundo e no mundo vindouro. Como disse o rei Davi: quem desejar ter mais vida no mundo e no mundo vindouro. Responderam-lhe: não se pode ter ambos. O rei Davi retrucou: não custa quase nada, como está escrito: quem é o homem que deseja a vida? Indagaram ele: quem pode adquirir a vida? E ele respondeu: guarda sua língua do mal. Midrash, Terlim, etc. Aí tá, para quem quiser consultar aonde está isso aí. Devemos habituar nossa língua a proferirem unicamente palavras de Torá e Emuná, fé, admoestar os homens, seus filhos, e exortá-los a cumprirem os mandamentos divinos. Com ela devemos consolar os enlutados, confortar os pobres, implantando esperança em seu coração. Com ela devemos dizer a verdade e entoar louvores a Hashem. Desta maneira seremos queridos na terra e amados nos céus. Nossa recompensa será grande, como a que está reservada aos justos. Imagina na geração de hoje que se usam a língua para fazer funk, usa a língua para falar palavrão, amaldiçoar o pai e a mãe, amaldiçoar o familiar, etc. Fala mal do Lashon Hara. Qual é o futuro desse tipo de pessoa, dessa geração? Chegamos no portão 26, pessoal. Quem diria, hein? A psicologia do arrependimento, Teshuvá. Vamos falar sobre Teshuvá. Olha só que legal. Esse canal é todo em torno da Teshuvá, né? Então nós chegamos finalmente ao nosso portão, que é o portão da volta a Hashem. E o Rabi Levi disse: grande é a Teshuvá que alcançou o trono da glória. Como está escrito:
Volta, ó Israel, para o eterno teu Elohim. Lembra da passagem lá em Yeshayahu 56, que fala dos gentios servindo a Hashem na frente do trono dele? É disso aqui que está falando. Nossos sábios de abençoada memória escreveram: quando Moshe ascendeu ao primeiro firmamento, deparou-se com grupos de anjos. Abriu-lhe um livro da Torá. Leram sobre a criação do mundo no primeiro dia. Fizeram uma pausa e começaram a louvar a Torá. Quando ascendeu ao segundo firmamento, encontrou ramalhetes de anjos que leram sobre o segundo dia da criação e começaram a louvar a Torá e o povo de Israel. Ascendendo ao terceiro firmamento, encontrou batalhões de anjos lendo sobre o terceiro dia da criação. Quando pararam e começaram a louvar Yerushalayim. Ascendeu ao quarto firmamento e viu anjos poderosos, lembro, sobre o quarto dia da criação, quando fizeram uma pausa e começaram a louvar Mashiach. Quando ascendeu ao quarto dia da criação, nós estamos falando do quarto milênio da criação. Tá? Aí vai uma coisa verdadeira nesse Midrash. Por que o Mashiach está associado ao quarto? Já que foi no quarto milênio justamente que o Yeshua veio, né? Do quarto para o quinto, desculpa. Quando ascendeu ao quinto firmamento, encontrou acampamentos e mais acampamentos, lendo sobre o quinto dia da criação, fazendo uma pausa e falando sobre a aflição do Gehinom, purgatório. Mas eu já expliquei essa questão de Gehinom aqui nos estudos passados. Se você não sabe, veja que você vai entender. E eu não sei qual vídeo que vai estar explicando sobre isso. Então, por isso que eu recomendo sempre a pessoa começar do número 1 e vir até aqui. Quando ascendeu ao sexto firmamento, encontrou anjos, Malach, que iam sobre o sexto dia da criação. Quando fizeram uma pausa, começaram a falar sobre Gan Eden, paraíso, implorando ao Santíssimo, mesmo seja que lhes dê uma porção semelhante aos justos do Gan Eden. Quando ascendeu ao sétimo, deparou-se com Ofanim, Serafim, Sefarim, Galim, anjos de misericórdia, anjos de bondade e caridade, anjos de arrepio e estremecimento. E de imediato agarrou-se ao trono da glória divina. E eles começaram a ler sobre o sétimo dia da criação. E completaram-se os céus e a terra. Fizeram uma pausa e começaram a descrever os méritos da Teshuvá. Olha só que interessante. Aprendemos então que a Teshuvá ascende até o trono da glória, como está escrito: volta, ó Israel, para o eterno teu Elohim. O Rav Akiva disse: 7 coisas predeceram a criação do mundo: a Torá, a Teshuvá, o Gan Eden, Gehinom, o trono da glória, o templo e o nome do Mashiach. Olha só que legal. Está lá em Pesachim 54 lá. Uma vez eu fui citar esse verso aqui, eu me enrolei todo porque eu esqueci, né? Não sei se foi aqui ou se foi na Parashá. Porque justamente são essas 7 coisas. Sabe que o universo foi criado unicamente por causa do homem, pois não há necessidade de um plano material, exceto para o homem. Ele governa todo o mundo terrestre, os animais, os pássaros, peixes, criaturas rastejantes. Como o principal objetivo da criação é o homem, a Torá precisa preceder o mundo para que ele tenha o sustentáculo, como está escrito: assim como não se anulará a minha aliança com o dia e com a noite, as leis imutáveis do céu e da terra que eu estabeleci. E se a Torá preceder o universo, é necessário que a Teshuvá também preceda, pois a Torá contém mandamentos positivos e negativos, com punições prescritas para os transgressores. Por isso é necessário dar tempo ao homem para que se arrependa e possa corrigir seus erros. Está escrito: pois não há sobre a terra alguém tão correto que faça só o bem e para que não peque jamais. Não fosse Teshuvá, o mundo não duraria uma só geração. Porque se todos pecassem, seriam imediatamente destruídos. Para você que fala, porque a Hesed veio com Mashiach. Só o Mashiach trouxe a graça. Está errado. Se só a Mashiach tivesse trazido a graça, meu querido, então Adam, Caim, já teria acabado tudo ali mesmo. Não teria nem começado. Para começo de conversa, porque Adam errou
Caim errou mais ainda, e aí? Né? Não teria nem começado. Por esse motivo, a Torá narra o episódio de Sodoma e Gomorra, duas cidades de gentios, para alertar os homens a fazê-los compreender que seus pecados têm consequências fatais. Aqui está um segredo. Pecados, transgressões da Torá de Sodoma e Gomorra, que são duas cidades de gentios. Hashem julgou os gentios com a Torá, ok? Como no caso das duas cidades que foram destruídas pelo mal que causaram, mas Hashem, bendito seja, fez com que a Techuvá procedesse o universo e ele espera arrependimento dos homens, geração após geração. Techuvá, que a cidade de Nínive também fez, outra cidade, a Síria, que era constituída por gentios. Então, os gentios também têm acesso tanto à Torá quanto a Techuvá, tá? Da mesma forma que a Torá e a Techuvá precedem a criação do mundo, também o Gan Eden, o Geinom, o trono da glória, locais onde o homem é recompensado ou punido por seus atos, são anteriores, bem como o templo e o nome do Mashiach. Pois virá o dia em que a terra estará repleta de conhecimento divino. O dia em que o homem não mais terá Yetzer Hará, quer dizer, inclinação para o mal. E todos os jovens adultos conhecerão a plenitude do Criador, bendito seja. E saberão que a finalidade do mundo para o homem é ser instrumento de devoção ao Eterno. E os redentores ascenderão ao Monte Sião. E virá um redentor a Sião. E para os que se arrependeram em Jacob. Olha só que legal. Tempo curto é tarefa extensa. Por que se arrepender? Olha só. Eu acho que nem precisaria, mas ele vai falar dos motivos do porquê se arrepender. 7 considerações devem motivar as pessoas a se arrependerem enquanto jovens. A época da sua vida é repleta de energia. Primeiro, levamos em conta que o serviço divino, o temor ao Eterno e tudo que está relacionado a essas questões é complexo e inclui diversos detalhes, como escrito: sua medida é maior que a da terra e mais larga que a dos mares. E também, o dia é curto. Em paralelo ao nosso tempo de vida no mundo, curto demais. Ou nossos dias são como sombra sobre a terra. Nossos sábios de abençoada memória disseram: não são como a sombra de um muro ou como a sombra de uma árvore, mas como a sombra de um pássaro voando sobre a terra. Também está escrito: os operários indolentes. Uma referência ao homem que tem dentro de si a inclinação para a preguiça. Agora reflita: se você tiver que andar 10 ou mais quilômetros por dia numa estrada coberta de obstáculos, cheia de pedras e arbustos, com assaltantes, assassinos à espreita, percorrendo esse trajeto por ordem de um rei, deve levantar o mais cedo possível para poder concluir sua jornada da melhor maneira e no menor tempo possível. Quer dizer, quanto mais rápido, melhor. Se você já sabe os mandamentos e já querer iniciar, você está fazendo techuvá, está aprendendo os mandamentos, melhor. Eu já sei as rezas, faça as rezas, ok? Eu não sei, aprenda as rezas de manhã, de tarde, etc. Tem Siddur até na Play Store, de graça. Então, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais fácil a techuvá, melhor. Temos então que nos levantar cedo para servir a Hashem. Bendito seja, e ainda que empenhamos toda a nossa energia nessa tarefa, realizaremos somente uma parcela daquilo que o Eterno espera por nós. Como está escrito: pois ele conhece a nossa natureza. Um rei havia cedido parte de seus campos a um de seus servos e lhe ordenou cuidá-lo e fazê-lo frutificar, trazendo a ele, o rei, 30 cor, uma medida de grãos, por ano. Apenas um ano de exaustivo trabalho, o servo trouxe 5 cor ao rei, que ele perguntou: o que você fez? Ele respondeu: Alteza, o campo era péssimo de qualidade. Lavrei com todas as minhas forças, mas ele só produzia esta quantidade de grãos. Assim é como os homens em geral. Ainda que trabalhem com toda a sua energia, não alcançam um rendimento máximo. E se dizem que esperarão até terem tempo e dinheiro suficiente. Suas preocupações com as coisas do mundo jamais cessarão, pois ouvimos de nossos sábios e abençoada memória: não digas, estudarei quando tiver tempo, pois talvez nunca tenhas
tempo. Okay? Questão de dinheiro. Ah, eu só vou ter uma mezuzá em casa quando eu tiver dinheiro para comprar uma. Tem gente que é assim. Eu não esperei isso. Ok? Eu fiz mesmo um exemplo aqui para vocês de papel. Eu sei qual é a mezuzá. Eu estudei na internet como fazer. Eu fiz de papel. Então não perca tempo. A mitzvah que você pode cumprir, cumpra sem perder tempo. Se uma pessoa esperar para fazer techuvá quando acumular riqueza, só almejará mais e mais fortuna, como alerta nosso sábio de abençoada memória. Nenhum homem deixa este mundo com metade de seus anseios realizados. Se tem 100, quer 200. Se tem 200, quer 400. Como está escrito, não se saciará com dinheiro o que ama a prata. Por isso, não adie sua techuvá sob circunstância alguma. O tempo passa e o serviço aumenta. O serviço da Torá, do aprimoramento da alma e da aquisição de virtudes, tais como o amor, o temor, o apego a Hashem, como nossos sábios de abençoada memória disseram. O dia é curto e o trabalho é imenso. O próprio Mashiach falou que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Né? Tá tudo aí, misturado. Se não cuidar do aperfeiçoamento do espírito, teu Yetzer Hará crescerá progressivamente e endurecerá teu coração. Habituando-se a pecar, passará a ver o que faz com algo valioso e não como a transgressão que é na realidade. Se retardar sua techuvá, você não terminará seus dias antes de fazê-lo. Por esse motivo, o rei Salomão nos exorta manter nossos trajes sempre brancos. Se tardamos em fazer techuvá, nossos pecados prescreverão aos nossos olhos e não sentiremos necessidade de retificá-los. Quanto mais envelhecemos, mais nosso Yetzer Hará se enfraquece e já não temos o mérito de sermos recompensados por resistir a ele, como poderíamos e deveríamos ter feito isso durante a juventude, quando no auge do nosso vigor. Com essas 7 considerações em mente, devemos apressar e fazer techuvá perante ao Eterno Rei. Deixa eu beber uma água aqui. Oh, tá dando água aí, não. Piorou. Vamos lá. Pontos cardeais. Se despertamos para o arrependimento, não teremos sucesso em nosso processo de techuvá se não cobrirmos 7 pontos essenciais. Olha lá. Reconhecer nossos pecados, lembrando-nos um a um. Pois quem esteve habituado a pecar em sua juventude, continuará a pecar durante toda a vida, a menos que recorde-se do que fez e não faça novamente. Os homens geralmente pensam que não precisam arrepender-se a menos que tenham coabitado com a mulher casada, com a gentia, e se corrompido ou cometido transgressões igualmente graves. Estes homens não estão cientes das necessidades de arrepender-se de outros pecados, e isto é um grande equívoco. Porque temos a fazer techuvá em relação a todos os mandamentos da nossa Sagrada Torá, positivo e negativo, assim como de todas as coisas que nossos rabinos proibiram. Transgredir decretos rabínicos é grave e pode incorrer em pena capital. É óbvio que se o decreto rabínico vai contra a Torá é quem manda, ok? A mesma coisa se o seu pai ou a sua mãe, que você deve obediência e respeito, te manda, como nós estudamos na Parashá passada, na Kedoshim. Se seu pai e sua mãe mandam você transgredir o Shabat, mesmo que você deva obedecê-los e respeitá-los, você deve descumprir a ordem do seu pai e de sua mãe. Da mesma forma, se os sábios decretarem algo que não faz sentido, que a Torá é claramente contra, porque Hashem é assim, ele permite que os sábios errem, porque ele não divide sua glória com ninguém, então você não deve obedecer, tá? Só esclarecendo esse ponto, que com certeza ele não vai escrever isso aqui. Se você desrespeitou as palavras da Torá, os nossos sábios devem arrepender-se de ter cometido esses atos. Preste atenção no que te aconselharei agora, meu filho, pois a maioria dos homens não evita conversas tolas e flertes com mulheres. Não fazem suas orações do modo correto. Conversam dentro da sinagoga. Falam sobre coisas inúteis e jocosas. Não praticam a tzedakah, ajuda o próximo. Doando dinheiro aos que precisam. Fecham o coração e as mãos
a quem lhes pede ajuda e não dizem palavras de consolo aos menos favorecidos. Não cuidam daquilo que sai de sua boca, proferindo juras vãs, praguejando contra o seu companheiro ou contra si mesmo, em nome de Hashem, e mencionam seu nome em vão em lugares impuros ou quando tem as mãos impuras. Isso de respeitar o nome do Eterno equivale também a não usar o nome do Eterno em rede social. Hein? Eu já vi muito isso. Colocar o nome de Hashem em foto. Cuidado com isso, pessoal. Tira isso. Isso é uma profanação. Falar o nome do Eterno para um gentil que está fora da Torá. Também é profanação. Cuidado com isso. Negligenciam o estudo da Torá. A mais grave de todas as ofensas. Não lutam para afastar seu espírito de inveja, do ódio, da difamação, do orgulho, da ira e de outros traços negativos de caráter mencionados no livro. Não mantêm os mandamentos positivos que envolvem ação, como por exemplo, fazer a ablução das mãos, que é lavar as mãos, nas ocasiões determinadas pelos sábios. Não respeitam as leis de danos e prejuízos que envolvem as relações do homem com seus semelhantes. Transgridem o Shabat e outros mandamentos, seja por negligência ou ignorância. Uma regra tão simples e clara. Quem desconhece o conteúdo e os detalhes das mitzvah não as cumpre de maneira correta e pode passar toda a vida sem tê-las observado adequadamente, sem sabê-lo. A pessoa em processo de techuvá precisa saber quais são os mandamentos que não cumpriu ou cumpriu de modo incorreto. Como sabê-lo? Estudando a Torá. Não tem outro modo. Você que está aí, que acabou de sair de uma religião idólatra, que quer servir o Eterno, não tem outro caminho. Só tem o estudo da Torá. E se aprofundamento nos detalhes de suas mitzvot para saber quais cumpriu e quais não cumpriu. No que pecou e como. Se não souber dos detalhes, como vai saber de que se deve arrepender? Por isso, deve conhecer bem os pecados que cometeu, como está escrito, pois reconheça a minha transgressão e ante mim está sempre o meu pecado. Terrível. Mesmo que saiba seus erros, pessoa alguma pode se arrepender a menos que conheça e reconheça a gravidade do que fez. Se pensar, que mal há em desfrutar das coisas deste mundo sem pronunciar as bênçãos pertinentes? Que mal há em não estudar a Torá? Isto não é tão grave assim. Não sentirá remorso por deixar de observar os mandamentos da Torá e nem se arrependerá de coração pleno. Devemos raciocinar de maneira oposta e concluir que não há nada tão grave como negligenciar os mandamentos do Eterno, bendito seja. Se as ordens de um mero rei de carne e osso não nos passariam desapercebidas e as cumpriríamos com todo o rigor, o que dizer então dos comandos que recebemos dos reis, seus mandamentos? Quem peca precisa acreditar de todo o coração que existe recompensa por observar ou punição por negligenciar os mandamentos. Caso contrário, jamais se arrependerá de verdade. Quando a noção da punição estiver clara em sua mente, arrependa-se de imediato e rogue clemência ao Altíssimo, bendito seja, como está escrito. Estremece meu corpo diante de ti, e os teus juízos reverencio. Quem transgride tem que saber que tudo o que fez na vida, todos os maus pensamentos e futilidades que passaram por sua mente, estão relatadas num livro perante o Criador. Olha só que legal, né? Esse conceito está na Brit Hadashah, em qualquer lugar. Você sempre vai ver o conceito de livro da vida. Como está escrito? Por certo, os frutos de suas obras más estão guardados comigo, selados nos meus depósitos. Está na Torá. E também, com as mãos de todos os homens, ele assina para que cada um possa reconhecer os seus atos. Porque se alguém pensar que seus erros podem ser esquecidos, não se arrependerá deles e não pedirá perdão divino. É a história do cristianismo. Ah, você fez e aprontou e pediu desculpa a Jesus e acabou, né? Só seguir em frente. Não tem consequência, não tem nada. Eu já expliquei como que acontece o processo de techuvá com aquele exemplo do míssil. Já expliquei. E quem se arrepende tem que mudar.
Não tem outro caminho. Não é só pedir perdão e acabou. Não, tem que mudar. Muitos chegam a pensar que se o Eterno, bendito seja, adia a punição pelas transgressões por muito tempo, isso significa que serão esquecidas e assim não teremos de prestar contas. Está errado esse pensamento. Está escrito: como a sentença sobre os feitos malévolos não se cumpre com presteza, o coração dos filhos dos homens é encorajado a praticar o mal. Saiba que a Techuvá é o remédio perfeito para todos os pecados. Se um enfermo não acreditar no poder de cura de determinado medicamento, não se apressará em tomá-lo. Mas se estiver completamente convencido da sua eficácia, o tomará rapidamente e suportará seu gosto amargo. De mesmo modo, quando o homem se conscientiza do poder da Techuvá, anseia por realizá-la em seus vários níveis. Pessoal, só dar uma pausa aqui para tomar uma água, porque a minha voz está indo pro buraco. 6. É nossa obrigação reconhecer os favores que nos fez e nos faz o Criador durante nossas vidas e agradecê-lo. Não só fomos ingratos, como transgredimos a sua Torá. Devemos pesar no sofrimento da punição contra a doçura passageira da prática do pecado e também a recompensa pela mitzvot, contra os sofrimentos pelos quais passamos neste mundo. Como disseram nossos sábios, de abençoada memória, compara o juízo eventual de um preceito com o seu ganho, e o ganho eventual de uma transgressão com o seu prejuízo. Devemos suportar as dores decorrentes do abandono dos vícios e maus hábitos aos quais nos habituamos. A conta é simples. Quando uma pessoa se acostuma a pecar, seus pecados lhe parecem permitidos. E fica cada vez mais difícil de desfazer-se dos seus hábitos. É necessário grande dose de coragem, forças e cercas de proteção para nos desvencilharmos dele. O que significa isso, Yosef? Cercas de proteção. Um exemplo aqui bem claro. Sabemos que a Torá condena, veementemente que você fique bêbado. É proibido ficar bêbado. A Torá é uma transgressão da Torá. Porém, a Torá não condena que você beba. Inclusive, todo Shabat nós tomamos vinho. Então, aí está uma coisa bem que dá para explicar. Se você é uma pessoa que anteriormente, no passado, bebia muito, e é daquelas pessoas que se tomar uma, não vai conseguir parar mais, qual é a cerca que você tem que fazer? Você vai lá e não se permite mais beber nada. Esta é a cerca. Porque assim você nunca vai ter medo, não bebendo, nunca vai ter medo de se embriagar. E também evitar de sair com colegas que gostam de beber. Evitar de sair de festas que você sabe que vai ter bebida. Evitar qualquer tipo de contato com bebida. E assim você vai se curar. Você vai ter que ir para um extremo. E aí depois, com o tempo, quando você puder olhar uma cerveja e não sentir vontade de tomá-la, aí sim você vai estar curado. É assim que se faz uma cerca de proteção, ok? Então, se você é orgulhoso, fofoqueiro, se você tem outras transgressões, faça da mesma forma, tá? Precisamos estar convictos da necessidade de abrir mão daquilo que só nos prejudica e fazê-lo de corpo e alma. Remover os maus hábitos do coração como se nunca tivéssemos praticado, abominando e menosprezando o mal que nele existe, como está escrito: rasguem seus corações e não suas vestes. Se implantamos essas 7 orientações em nosso espírito, estaremos bem perto da verdadeira Techuvá. Bem, paradas obrigatórias. São muitos graus de arrependimento, e eles variam segundo a proximidade de cada um com o Criador. A alma nunca se purifica totalmente, como se a pessoa jamais tivesse pecado, até que o homem tenha purificado seu coração. Como no caso de uma peça de roupa manchada. Se limpamos somente a mancha, sua marca permanecerá. Mas se alvejamos toda a peça, lembra do vaso que quebra, do mexicano,
toda aquela história que tem que quebrar o vaso de barro e fazer de novo, nascer de novo do Mashiach. Então, tudo isso aqui está ligado a esse conceito. O lugar da mancha desaparecerá, como está escrito. Purga-me, quer dizer, me faz sofrer completamente de minha iniquidade e purifica a minha transgressão. Para isso, purifique o coração, como está escrito. Limpa teu coração do pecado, ó Yerushalayim. Aborda agora os 20 pontos fundamentais para o arrependimento. Vamos lá, mais 20 pontos. Primeiro, o homem deve acostumar seu coração a arrepender-se por ter violado normas e leis importantes pelo Altíssimo. Como está escrito, deem honras ao Eterno antes que escureça. Quem se der conta da escuridão que descerá sobre a sua vida, de quem ofende ao Elohim de Yaakov, o temerá imensamente e se arrependerá dos pecados cometidos, dizendo a si mesmo: que fiz? Como não temi a Hashem e nem as admoestações contra minhas transgressões? Como não tentei dominar meus impulsos negativos, entregando-me a prazeres momentâneos? Como pude macular meu espírito que foi soprado dentro de mim pelo Criador? Como pude trocar um mundo grande, eterno, duradouro por um mundo pequeno e efêmero? Como não recordei do dia da minha morte, que não deixará perante a minha alma, senão um corpo inerte dentro da terra? O homem deve preencher o seu coração com muitas perguntas desse tipo. É o que o profeta Irmiyahu tinha em mente quando disse: nenhum homem se arrepende perguntando-se: o que fiz? O que significa que cada um deve perguntar-se: o que fiz de errado? Abandonar o pecado. O pecador deve deixar por completa sua conduta anterior e comprometer-se a não voltar a fazê-lo. Este é o início de arrependimento. Livrar-se dos pensamentos, das ações pecaminosas, decidindo no seu coração não errar novamente, evitando pensamentos destrutivos e colocar um fim em atitudes maldosas. Ok. Eu vou até mostrar aqui, não sei se está para mostrar. Vamos ver se ele vai aguentar aqui. Beleza, aguenta. Olha só, eu preciso mostrar isso. Eu sei que nós estamos lendo aqui, né? Mas eu acho que vai valer a pena eu mostrar isso. Nós temos aqui a Bíblia, né? A gente vai aqui na Brit Hadashah, 1 João, no capítulo 3. E vocês vão ver que esse cara aqui, o Hanan, que é um judeu, servo do Mashiach, ele não pensa nada diferente disso. Olha só. Toda vez que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, que aqui é a transgressão da Torá. Eu posso mostrar isso para você agora. Ó. Vamos lá, vamos fazer um pequeno estudo aqui. Dentro do Psicologia dos Justos, novidade, nunca fizemos isso. Em grego, você vem aqui, não precisa traduzir. Aqui está, anomia, certo? Que é maldade ou iniquidade. Se eu traduzir aqui para o português, vai traduzir como algo disso. Olha, presta atenção. Aqui ele vai organizar o versículo nessa coluna e cada palavra é uma palavra diferente, ok? Aqui está, ilegalidade, anomia, tá? Vou destraduzir, vou mostrar o original, a palavra anomia, e você clica aqui para saber de onde vem essa palavra. Para quem não sabe e gosta de acompanhar nossos estudos, é assim que eu faço para estudar algumas letras da Brit Hadashah. Você clica aqui, ele vai abrir, e aqui tem uma concordância, um conjunto de léxicons e etc. E a gente vai entender o que é isso. Olha só, anomia, que significa a de não, e nomos, que é lei, propriamente sem lei. Então eles traduzem como ilegalidade, iniquidade, só que ninguém vai saber o que é isso. Pecado. Ninguém sabe. Que é a transgressão da Torá. Como deveria estar escrito lá? Transgressão da Torá. Mas eles fazem isso para que você, que está aí dentro do cristianismo, nunca vai conseguir entender isso com a Bíblia João Ferreira na mão. Nunca vai. Mas esse é o sentido da palavra, que é não lei. Quer dizer, propriamente a pessoa que está sem lei. Total desrespeito à lei de Deus. Quer dizer, a Torá, porque a única lei de Hashem é a Torá, não existe outra lei.
ok? Aqui, ó. De ânimos, que ilegalidade, ou seja, violação da Torá, ou caso genitivo, maldade, iniquidade, transgredir a Torá, injustiça. Então, pecado, iniquidade, toda vez que você lê isso na Torá, está falando sobre transgressão da Torá. Ok, ficou claro, né? Então agora vamos ler de novo. Todo aquele que vive habitualmente transgredindo a Torá, também vive na rebeldia, pois o pecado é, no caso aqui eu até li errado, porque todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia. Esta palavra aqui, anomia, significa transgressão da Torá, pois o pecado é a transgressão da Torá. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Quem? Mashiach. Todo o que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quer dizer, Mashiach comia coxa, guardava Shabat, observava a Torá e tudo isso. Então quem é justo tem que ser como ele era. Quem comete o pecado, que é a transgressão da Torá, é do diabo, porque o diabo pega desde o princípio. Para isso, Hashem se manifestou para destruir as obras do diabo, que seria o pecado, a transgressão da Torá. Aquele que é nascido de Hashem não peca habitualmente, porque a semente de Hashem permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Hashem. Nisto são manifestos os filhos de Hashem e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Hashem, nem o que não ama ao seu irmão. Quem assistiu para a Shiot dessa semana sabe muito bem por que Yohanan está falando isso daqui, né? Então vejam só. E ele até fala aqui, ó, porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que é nos amemos uns aos outros. Para você que viu a Parashá Kedoshim, matou a charada aqui fortemente, né? Então vamos lá. Eu não vou explicar, que se você não entendeu, assista a Parashá Kedoshim. Então, assim também, o sábio aqui deste livro, Psicologia do Justo, fala a mesma coisa do mesmo. Então, o início de arrependimento é livrar-se dos pensamentos e das ações pecaminosas. Literalmente, mudar. E Yohanan fala a mesma coisa. Ok? Pesar os próprios atos. O transgressor deve amargurar seu coração pelos pecados cometidos. Se o homem perde uma moeda de ouro, sofre com isso. Se perde toda a sua fortuna, fica de luto. Se outros tipos de calamidades o acometeram, ele se sentirá ferido e magoado. Deve, portanto, sentir-se ainda mais aflito a dar-se conta de ter violado os estatutos do Todo-Poderoso e corrompido seu caminho diante dele. Quando ele, por sua vez, retribui-lhe somente com benevolência, por isso, o homem deve amargurar-se tremendamente, sentindo tristeza por ter violado as leis divinas e atingindo diversos níveis de arrependimento de acordo com seu pesar pelos pecados que cometeu. Então, se você aí, vai uma dica aqui de Harvard, de irmão, se você foi uma pessoa muito errada no passado e você não sente arrependimento quando lembra do passado, tem algo errado com você. Ok? Vai um aviso. Se você olha para o teu passado, que você fez muita coisa errada, e você sente prazer naquilo, você sente felicidade, ou você não sente nada, tem algo errado. Isso significa que você não se arrependeu, porque aquilo tem que ser para você como um pão de amargura. Você tem que lembrar aquilo como, como eu tive coragem de ser dessa forma. E aí sim você vai estar no caminho certo da chuva, ok? Porque a aflição é proporcional à pureza da alma divina. Olha só que legal. Quanto mais a alma é pura, mais ela vai se afligir por ter feito coisas erradas. Então, às vezes, né, as pessoas não se afligem tanto pelas coisas. Isso demonstra um defeito da alma. Okay? E o Santíssimo, bendito seja, é mais misericordioso com o homem cuja alma agoniza com os pecados cometidos, quer dizer, sofre. Mais do que quando este homem é atormentado por sofrimentos e aflições. Quando a alma, que vem diretamente da fonte de toda a santidade, se remorre por seus pecados, o Criador aceita imediatamente. Olha só que legal. Então, se você lembra do teu passado, que você era uma pessoa errada, sente tristeza,
sente dor, se pergunta por que você foi capaz de fazer isso e não tenta se justificar, sabe que foi errado, melhor para você. E simboliza que a sua alma é pura e que ela está buscando a Shefa. Isso quer dizer que você está no caminho certo, amigo. Continue assim, continue mantendo isso à sua frente para que você não erre novamente, ok? Luto e aflição de nossas atitudes. Até agora mencionamos o pesar e a aflição no coração. Trataremos agora destes sentimentos somente quando expressos por nossas ações. Como está escrito, mesmo agora, disse o Eterno, retornem a mim com todo o vosso coração, com jejum, pranto e lamentação. Nosso luto deve se refletir em nossas vestes, tais como os que vestem sacos quando lamentam-se. Como está escrito, por isso, vistais sacos, lamentai-vos e pranteai. E que se cubra com sacos, tanto os homens quanto os animais. E para que o processo de techuvá se complete, devemos nos abster de roupas finas e moderar prazeres tais como comer, beber, passear e coabitar, fazer sexo. Nossos sábios de abençoada memória disseram, o coração e o olho são dois agentes do pecado. Mas também está escrito, e não errareis indo atrás de pensamentos de vosso coração e atrás à vista dos olhos. Porque a expiação pelos pecados cometidos por estes dois agentes se dá no coração através da angústia e nos olhos por meio das lágrimas. Como está escrito, derramam meus olhos torrentes de lágrimas ao saber que não guardam a sua Torá. Inclusive, pessoal, deve ter uma pesquisa aqui, neurônios no coração. Se eu não me engano, alguns... Olha só que legal. Acabamos de ver aqui na teologia não, desculpa, mas na sabedoria do povo de Israel, e assim também está na Torá e também está em todos os lugares sobre o coração. O que eu queria mostrar para você é que a estrutura do coração é similar à do cérebro, afirmam especialistas. Depois vocês jogam isso aqui no Google, que eu não vou ler agora para não atrapalhar o nosso estudo, mas o coração também tem neurônios. E é por isso que falam aqui, ó, por esses dois agentes que se dá no coração através da angústia e nos olhos por meio de lágrimas, como está escrito. Falando que o coração também, a Torá diversas vezes fala para não ouvir o coração, porque ele também pode dar conselhos errados, ok? Então, os próprios cientistas, há pouco tempo, isso foi em 2014, eles descobriram que o coração também pensa, né? Ao contrário de muita gente aí, né? Mas só descobriram anos e anos depois. A Torá já sabe disso, ó, anos atrás, 5.000 anos atrás. Note que não está escrito que não guardam a tua lei, mas que não guardam a tua lei. Uma alusão aos olhos e ao coração. Os olhos viram o pecado e correm atrás deles, e por isso choraram. Ao chorar pelos seus pecados, a pessoa deve dizer a si mesma, que minhas lágrimas extingam o fogo de tua ira, o remorso pelas minhas faltas afastem de ti a tua punição, de mim a tua punição. Que minha mesa vazia devido ao jejum expire-me como um sangue aspergido nos cantos do altar, meu sebo consumido pelo jejum, queimado como o sebo que era queimado no altar. Que o som dos meus lamentos seja como os cânticos que eram entoados no templo, o odor de minha alma em jejum como o aroma do incenso, e a fraqueza dos meus membros como o desmembramento dos sacrifícios. Que meu coração quebrantado faça rasgar os livros onde estão registrados os meus pecados, que a troca de minhas roupas finas por roupas de luto sejam como as vestes de um Cohen Gadol, e a abstinência de banhar-se neste dia de luto se me equipare à oblação de suas mãos, pés e mãos, feitas no templo sagrado. Que meus atos de penitência façam com que tu voltes a mim e me aceite, pois me arrependi com perversidade de meus atos e não retornarei a pecar contra ti. Isso aqui é um lindo provérbio, inclusive se quiser, depois eu copio e colo e mando para vocês, ok? Inquietação. A pessoa que pecou deve preocupar-se com a punição que receberá por suas transgressões, pois a techuvá adia a punição de algumas delas. E o sofrimento
as purga. Olha só que legal, né? Isso aqui é inteiramente verdade, já expliquei isso várias vezes, né? A techuvá adia a punição de algumas delas e o sofrimento as purga. Às vezes, quando você entra em techuvá, não quer dizer que vai apagar tudo que você fez. Mas existem transgressões que ainda a Hashem vai cobrar de você. Mas, qual é o jeito de fazer que essas transgressões não te atinjam? Se você mudar. Ok? Como está escrito, minha iniquidade confesso, me inquieto com os meus pecados. Em que diferem o pesar e a inquietação? O pesar é sobre o passado, a inquietação sobre o futuro. Olha só. Então ele está usando a própria Torá para mostrar que isso aqui é uma verdade. Devemos nos preocupar com o fato do nosso tempo de vida ser insuficiente para completar a techuvá sobre todos os atos pecaminosos que cometemos no passado e no que entrarmos quanto ao Yetzer Hara, para que não volte a apoderar-se do nosso espírito. Como disseram nossos sábios de abençoada memória, não confies em ti até o dia da sua morte. Você quer apagar decretos ruins da sua vida? Estude todos os dias o livro de Levíticos. Inclusive está no Sidur, né? Por isso que acontece isso, porque tem uma profecia, tem um sábio que diz que quem estuda o oferecimento de ofertas é como se estivesse oferecendo a eles. Isso vai fazer com que muitos e muitas transgressões suas sejam expiadas, ok? Vergonha, pois está escrito, fiquei envergonhado e confundido porque suportei o opróbrio de minha mocidade. O pecador se envergonha de cometer transgressões na frente de outras pessoas, como não se envergonhará de diante do Eterno. Bendito seja. O tema foi elucidado neste livro, no capítulo sobre psicologia da vergonha. Submeter-se e humilhar-se de todo o coração, pois quem conhece o Criador sabe como é triste a situação de quem desobedece a sua palavra. Quem peca deve sentir-se humilde aos olhos de Hashem. O rei Davi, que a paz esteja, ao confessar seus pecados quando o profeta Natan veio ao seu encontro, disse: o verdadeiro sacrifício ao Eterno é o coração contrito. O Eterno jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Um coração contrito é sinônimo de um espírito humilde. Aprendemos deste versículo que a humildade é um dos fundamentos da techuvá. Através da humildade, o homem se reconcilia com o Eterno, bendito seja. Como está escrito, para este olharei, para aquele que é pobre, abatido de espírito. E aqui vai um exemplo muito grande para provar isso aqui também na Brit Hadashah, do publicano e do fariseu. O fariseu chegou no dia do Yom Kippur e está falando: Hashem, muito obrigado que eu não sou pecador como esse. Eu não sou pecador como aquele publicano ali, ó. Muito obrigado, Hashem. Nossa, eu te agradeço milhões de vezes. Hipócrita, né? Porque com certeza tem muitos pecados. Agora chega o publicano, bate no peito, que é uma coisa tradicional do Yom Kippur, e diz: Hashem, ser misericordioso a mim, pecador. E aí o Mashiach diz para os discípulos: quem vocês acham que saiu daqui justificado? E aí ele responde: o publicano. Porque aquele que se exalta será humilhado. Exatamente. O nível mais elevado do serviço divino é cumprir seus mandamentos sem esperar reconhecimento, vendo a si mesmo como um ser pequenino que é. Alguém que ainda não cumpriu tudo o que espera dele na observância das mitzvot. 8. Humildade nas ações. Entre inúmeras outras coisas, devemos responder suavemente às pessoas. Se alguém o envergonhar por seus passados, você deve permanecer em silêncio e dizer: reconheço que errei. Muita gente não faz isso. A pessoa humilde não se adorna com roupas e joias caras, como está escrito. E agora despoja-te do teu ornamento. Seus olhos estão sempre voltados para baixo, como está escrito. Quem tem olhar rebaixado será salvo pelo Eterno. São estes os sinais da verdadeira humildade: a voz amena e suave, e os olhos voltados para baixo. Estes têm o poder de abrandar o coração. Então, pessoal, já estamos chegando aqui a 1 hora. Eu vou parar aqui no 9.
E que a Hashem abençoe todos vocês. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou lá no grupo dos Segredos da Torá. E qualquer coisa também precisar, só chamar. E eu acho que o estudo de hoje foi muito gratificante, aprendi muita coisa também. Espero que vocês tenham aprendido também. E se você gostou, deixa o like. Se você gostou, compartilha. É óbvio, se não gostou também não precisa. E principalmente, leve esse conhecimento para outras pessoas, falando, conversando no seu domingo e durante toda a semana. Então, Shavuot Tov, uma boa semana para todos e a Hashem abençoe. Até a próxima.